Oi pessoal, eu sou Ingrid Froehner e esse vídeo é sobre como eu estudei para a prova de R+. Spoiler, eu passei para R3 de Clínica Médica na USP e se você é novo aqui e não conhece muito bem a minha trajetória, hoje eu sou preceptora dos residentes de Clínica Médica. Então esse vídeo demorou realmente para ser feito, mas vocês pediram muito e eu resolvi fazer, acho que pode ajudar bastante gente. E antes da gente começar o vídeo, se você quer ver por dentro os meus resumos, os materiais que eu utilizei na minha preparação, se inscreve na lista do e-mail aqui na descrição do vídeo. Então esse relato de como eu estudei para R+, durante o meu R2 de Clínica Médica, o objetivo desse vídeo é que você extraia as dicas e consiga aplicá-las no seu dia a dia para ver como que você vai performar com elas. Existem pontos fundamentais do estudo, né, conceitos assim que são imutáveis para você ter uma boa performance nos estudos, e a gente já comentou isso aqui em vídeos anteriores, e existem pontos específicos que vão variar tanto de pessoa para pessoa quanto de prova para prova. Então como que eu vou dividir esse vídeo, né? Primeiro eu vou falar da prova que eu prestei, do tempo que eu tinha para estudar, em relação a uma visão geral de como que eu estudei durante esse um ano, os meus recursos, os recursos que eu utilizei e basicamente a minha preparação foi dividida em dois momentos, durante a residência e num período bem pequenininho de estudo quase exclusivo para a prova. Então eu vou contar a diferença entre esses dois períodos também. Bom, partindo para a prova, pessoal, eu decidi bem tarde, na verdade, assim, qual R+ eu ia prestar. Né? Não foi uma decisão muito fácil, eu fui conversando com várias pessoas, mas eu cheguei à decisão de que eu queria um R+ de Clínica Médica, né? Um R3 de Clínica Médica. Então, em relação ao tempo, né? Durante o meu R2, eu estava realmente presente na minha residência. Eu acabei me preparando exclusivamente para a prova, bem mais para o final. Então, qual o cenário que eu tinha na minha frente? Eu tinha uma prova não padronizada, que são as provas de residência. Eu tinha que performar, eu não precisava performar tão alto, tá? E eu tinha um tempo de preparação curto. Essas informações são importantes, porque quem viu o vídeo anterior sobre estudar somente por questões vai entender do que eu tô falando. Então eu tinha esse cenário, e agora o que eu fiz com ele? Bom, então durante o meu R2 eu escolhi estar presente em cada um dos meus estágios, né? Eu não estava estudando exclusivamente para a prova em nenhum deles, ou estudando assuntos diferentes, né, para a prova, enquanto estava, por exemplo, num estágio com assunto diferente. Eu estava estudando aquilo que o estágio estava se propondo, né, o mesmo tema. Claro que em alguns estágios eu não estava estudando nada, porque eu só estava sobrevivendo, e é assim a residência, às vezes isso acontece. Então, eu decidi que eu não iria comprar, assinar nenhum cursinho. Porque o fato dos cursinhos serem assíncronos com o meu estágio, né? Tipo assim, não tem como o cursinho saber exatamente qual estágio que eu tô e naquele momento apresentar aquele material, aquelas aulas, aquelas questões, né? Então eu decidi não contratar esse tipo de serviço. Eu decidi então contratar o MCASAP, que prepara para a prova da ABIN, American Board of Internal Medicine. Então por que eu decidi isso? Porque ele traz uma apostila bastante curta, né? Na verdade, se você somar com as apostilas dos outros cursinhos, assim, várias apostilas ao longo do ano, dá muito material, então eu não poderia, de forma assincrônica, sabe, tentar ler tudo. Então esse material americano ele é bastante resumido, ele tem bastante imagem, fluxogramas e tabelas, e ele poderia me guiar. Então o que tá faltando, né? O que tá faltando nesses 2 anos de Clínica Médica? Porque eu não tenho como saber tudo em 2 anos. Então onde são os meus gaps do conhecimento? Onde que eu consigo, onde que eu preciso complementar? E de uma maneira bem objetiva. Além da apostila, né, dessa apostila que é um resumo geral, ele também tem questões. Eu preferi esse material porque eu poderia estudar de forma assíncrona, de um material bastante resumido, com bastante tabelas e fluxogramas, e eu poderia me guiar onde estavam os meus gaps, assim, de o que falta eu estudar, que tema falta eu estudar. Então, durante os meus estágios, eu tentava estudar esse tema, né, do próprio estágio e fazer questões. O MCASAP eu deixei para fazer essas questões mais para o final, mas durante o meu estágio eu fiz questões do New England Knowledge. Na verdade, é New England Knowledge Plus. Novamente, é um banco de questões para a prova da ABIN, mas eu escolhi esse para ser meu banco de questões porque eram questões muito bem feitas, sem aquelas pegadinhas ou sem mínimos detalhes, tinha uma aplicação e explicação muito boa, muito rica. Então, durante os meus estágios, eu estudava tanto pelo MCASAP, quanto em material teórico, quanto por questões do New England, né? O banco é enorme, tá? Então eu não fiz tudo, não era esse o objetivo, era basicamente estudar aquilo que eu estava vendo. E durante o último mês da minha preparação, eu meio que tentei resumir o que eu já tinha estudado e fazer provas antigas. Pessoal, claro que durante todo esse momento, eu fiz flashcards também, que é um dos melhores recursos para estudar. Inclusive, eu também tenho um vídeo sobre
flashcards especificamente do aplicativo Anki. Bom, então detalhando um pouquinho mais esses meus recursos, né? Falando agora de recursos de estudo passivo, ou seja, apostilas e vídeos. Durante o próprio R1, eu comecei a fazer um resumo daquilo que eu estava estudando, daquilo que eu estava vendo, né? Das discussões, de temas que eu não estava entendendo, ou que eu estava entendendo, mas que era importante. E eu comecei a fazer esse resumo, eu acho que em abril, maio, por aí, tá? Eu comecei a fazer slides, né? Slides no PowerPoint. Por quê? Porque o slide ele é pequeno, então eu preciso realmente colocar aquela informação que é de fato importante. Ele permite colocar imagem, figura e não tem aquele probleminha assim de ficar formatando toda hora. Então eu achei que esse seria o ideal. E um ponto muito importante que eu fui aprendendo, né, nessas primeiras semanas de residência, eu precisava de algo que eu pudesse consultar rápido, né, que eu pudesse utilizar o buscar. Então, pode ser outros meios, mas esse foi o que eu mais achei apropriado para mim, né, de montar os meus resumos. Esse arquivo que eu tenho tem vários slides, porque ele seguiu comigo até o R2, até o R3 e até a preceptoria. Então, eu tinha esse meu resumo, né, nos slides. Eu utilizei o MKSAP para apostila, bem resumida, que eu comentei com vocês. Aquilo que eu não estava entendendo, aquilo que eu estava com muita dificuldade, YouTube. É a melhor plataforma, sinceramente, não estaria aqui se eu não achasse que era melhor. E de material, então, de recursos ativos, que seriam questões e flashcards. Basicamente, de questões, eu utilizei as do New England, né, que a gente já comentou. Além disso, claro, eu também fiz provas antigas. Como eu ia fazer uma prova só, né, uma instituição só, eu peguei as questões, peguei as provas dos últimos 6 anos, porque eu vinha me preparando com um tipo de questão, que é para uma prova, eu sabia que eu ia prestar outro tipo de prova, né? Então eu sabia desse risco, mas mesmo assim a gente sabe que prova padronizada não existe banco de questão bom, né? Qualquer banco de questão, prova antiga, e a gente sabe que não vai amostrar 100%, não vai chegar nem perto da amostragem, mas eu sabia que mesmo que eu seguisse somente com as questões das provas de residência brasileira, existe sempre uma margem daquilo que não vai estar mostrado no banco de questões. Isso a gente comentou bastante no vídeo sobre como estudar somente por questões. Então, basicamente, de março até outubro, eu estudei conforme o meu estágio. Foi muito bom, na verdade, na minha visão, era basicamente isso que eu queria, porque estudar, se aprofundar durante o estágio, fazer com que eu, enfim, criasse dúvidas, né? Quando a gente começa a entender o assunto, a gente cria mais dúvidas, e aí eu tirava essas dúvidas com os próprios especialistas, né? Eu tinha bastante coisa para discutir, estava conseguindo aplicar aquele conhecimento que eu estava estudando com os meus pacientes. Então, realmente, isso me permitiu experiências bastante ricas em vários estágios. Então, como é que funcionava dentro de cada estágio, né? Eu também fazia o balanço de recursos ativos com recursos passivos. No início do estágio, quando eu estava tentando entender os conceitos, o meu tempo de estudo ele era mais passivo do que ativo. Uma proporção, bem no comecinho do estágio, de 90% do meu tempo de estudo passivo, 10% ativo, né? O objetivo era criar uma mínima base, uma mínima mesmo, tá? E aí tem que se policiar em relação ao quanto é mínimo, para daí partir para as questões, né? Eu não gosto de fazer questões de cara, porque sempre tenho a sensação de que, poxa, esse daqui eu só não lembrei desse conceito, assim, poxa, se eu tivesse refrescado um pouquinho, minimamente, assim, lido um pouquinho dos meus resumos, eu com certeza acertaria essa questão. E eu não gosto de ficar queimando questão com relação a isso, né? Eu acho que é uma perda de tempo na minha visão. Eu só faria essa estratégia de só partir direto para a questão se eu tivesse uma prova padronizada e que eu não precisasse performar um percentil tão alto de acertos. Então eu só faria nesse tipo de situação. Nas outras eu prefiro minimamente ler o meu resumo ou minimamente ler a apostila e aí partir para as questões. E no final do estágio, eu estava basicamente fazendo questões, basicamente tentando ver se eu estava lembrando, se eu estava entendendo, se eu estava conseguindo aplicar, né? Então, a inversão do estudo passivo, mais passivo no início do estágio e bem mais ativo no final do estágio, ela existiu em cada bloquinho dos meus estágios da residência. E em novembro, que foi meu último mês antes da prova, esse mês da minha preparação, ele seguiu o mesmo princípio. Então, no início, né, nesse início de novembro, eu estava agrupando literalmente os meus slides, os resumos da apostila que eu já tinha feito, os resumos da apostila que eu não tinha feito, então o que eu tinha faltando fazer ali de conteúdo teórico. E isso durou ali mais ou menos os 10 primeiros dias de novembro. E depois eu parti para muito mais questão, né? E flashcards. Flashcards, com certeza. Flashcards desde o início.
tá? Só que daí cresce muito mais, né? A porcentagem do tempo de estudo de questão e de flashcards depois ali do dia 10 era literalmente 90%, né? Então, eu tinha uma prova que eu não precisava estar no percentil bem alto e uma prova não padronizada, né? E também um objetivo meu que era me dedicar aos estágios da própria residência, né? Então, eu personalizei o meu estudo dessa forma, balanceando métodos ativos com passivos. Então, no início do estágio ou no início da preparação quase que exclusiva para a prova, eu fazia mais passivo do que ativo, numa proporção aí de 90 para 100, e aí depois eu transicionava para muito mais ativo, 90% do meu tempo de estudo ativo e 10% do estudo passivo, né? Bom, pessoal, deu tudo certo, né? Como eu falei pra vocês, o spoiler, eu passei no R3 de Clínica Médica da USP, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse programa, os estágios, as competências, eu vou deixar o link do nosso site também na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e também nos comentários. Até a próxima. Tchau!